Olá meninas, a paz do Senhor, tudo bom? Espero que todas estejam bem. Mais uma semana, né? E eu vou dividir uma palavra com vocês, tá? O Senhor trouxe no meu coração, que eu refleti durante a semana, tá? A leitura de hoje é Isaías 61, versículo 10, que diz assim: É grande meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me revestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Amém? Aqui me veio a reflexão, assim, mais uma vez, da permissão que a gente tem que dar de Deus trazer alegria ao nosso coração, da gente se permitir se alegrar, encher o nosso coração da alegria do Senhor, independente das circunstâncias. Praticamente, eu diria que é impossível a gente não sentir alegria dentro do nosso coração quando sentimos o perfeito amor de Deus. Essa semana, eu vi alguns casos, meus até antigos, assim, de pessoas figuras públicas que já caminharam com o Senhor e sempre estavam falando, levando o evangelho, falando e de repente, né, por na verdade acharem que as coisas do mundo são melhores do que as coisas que são oferecidas por Deus, se afastaram da palavra. E na verdade, assim, aqui seria um texto para a gente trazer sobre assim a alegria, mas não é só isso, né? Eu fiquei pensando assim, é muito difícil, eu já falei isso, a gente se alegrar diante das dificuldades, né, dos problemas. Mas o que leva uma pessoa que teve uma experiência com o Senhor a abandonar a fé? Eu estava me lembrando, inclusive nessa semana, eu pensando muito sobre isso, que durante o curso de liderança que a gente fez no ano passado, a Erika até mencionou que uma pessoa que abandona a fé, ela não teve uma experiência com o Senhor. E eu compartilho da mesma opinião, porque eu já escrevi, já falei sobre isso. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus e a gente tem uma experiência de fato, sabe? A gente vive, tudo que a gente faz evidencia Deus, tudo. Até quando a gente às vezes tenta fazer diferente, fora da vontade de Deus, parece que vai lá e nos conduz para aquilo que é a vontade dele. Então, tudo. Então, eu acredito que nós precisamos ter experiências com Deus. E pensando nisso, eu vou até dividir com vocês brevemente o meu testemunho de conversão. Eu aceitei Jesus publicamente em 2013, mês de dezembro, dia 1º, para ser mais exata. E foi o pastor fez o convite, eu levantei minha mãozinha, né, tal, e depois fui lá na frente, oramos juntos e tal. Porém, eu já tinha tido uma experiência com o Senhor, tá? Eu só não frequentava nenhuma igreja, não congregava em lugar nenhum. Mas foi algo assim extremamente sobrenatural, assim, que é difícil até de explicar, só vivendo. Eu estava passando por um momento muito complicado em casa, na família, casamento, tudo. Situação financeira no lixo, casamento no lixo, estado emocional no lixo, tudo muito ruim mesmo. E uma certa vez eu morava de frente com uma igreja, tá? Começou a tocar um louvor lá que era, eu não lembro o nome, gente, aquele sonda-me, como é que é? Sonda-me, sabe? Da Aline Barros. Não dei risada. E aí quando eu vi, eu tava prostrada, eu tava orando, e é uma coisa assim muito surreal. E aí eu senti uma presença muito forte mesmo.
E eu ouvi uma voz me chamar. Cristina, Cristina, eu tô aqui. Nessa hora, gente, eu não sei explicar, mas foi choro, muito choro, muito choro. E eu não fui criada na igreja evangélica, mas eu sabia de quem que era aquela voz. Era Jesus. Então, toda vez que eu me lembro disso, eu lembro assim que foi ele que me resgatou. E quando eu tava ali prostrada, a sensação que eu tinha é que eu tava num buraco negro. E quando aquela voz me chamou, e parece que tudo clareou, tudo clareou. E aí, desde então, eu passei a orar, voltei a ler a Bíblia. E poucos meses depois eu encontrei uma igreja e comecei a congregar. E logo em seguida, fiz a minha profissão de fé e uns meses depois eu me batizei. Mas por que eu tô dividindo isso com vocês hoje? Porque eu vivi isso, sabe? Eu tive uma experiência com o Senhor e independente da situação que ocorra, sabe? Doença, tristezas, perdas, nada disso, nada disso. Tenho convicta, assim, é a convicção de que vai me afastar do amor de Deus e nós precisamos ter essa convicção, né? E infelizmente, nesse tempo que nós estamos agora de pandemia, muitas vidas foram ganhadas para Deus, nós estamos vendo, e muitas vidas também abandonaram a fé. E infelizmente, assim, eu acredito que muitas vidas que foram ganhadas agora também, se não tiverem uma experiência com o Senhor, além da questão, porque proveu a minha parte financeira, tudo, uma experiência mesmo ali com o Senhor, pode ser que elas sejam novamente conquistadas pelas coisas do mundo, sabe? Que é o que acontece com a maioria. Elas ficam enfeitiçadas com o que o mundo pode oferecer e se esquecem de que o que Deus nos oferece é infinitamente maior e melhor do que o que o mundo nos oferece. Então, eu queria muito dividir isso com vocês, que nós precisamos, né? E precisamos continuar tendo experiências com o Senhor. E nós precisamos, eu já falei isso, ser mensageiras, sabe? Testemunhar essas experiências, a fim de que vidas sejam alcançadas. Com relação aqui à parte da alegria, né? Eu queria dividir, só fazer uma ênfase aqui também, que normalmente nós temos muita facilidade de reclamar. É muito mais fácil a gente fazer uma lista de tudo que tá errado, né? De apontar o que não tá bom, né? E em alguns momentos nós acabamos até nos esquecendo que Deus pode transformar até as coisas ruins em bênção, né? Até uma coisa ruim na mão do Senhor pode se transformar bênção na nossa vida. Então eu vou trazer 1 Tessalonicenses 5,18, só para lembrar vocês que deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Era só isso que eu queria dividir com vocês, um vídeo curto para não ficar muito longo, não cansar vocês, tá? Mas permita que a alegria do Senhor enche o coração de vocês e em todas as coisas deem graças e testemunhem, queridas, testemunhem as experiências que vocês têm com o Senhor e vivam essas experiências, porque o que Deus tem para nós é infinitamente melhor do que o mundo nos oferece. Amém? Deus abençoe o dia de vocês, o resto da semana, que Deus entre com provisão nas necessidades de cada um, tá bom? Ama a vida de vocês. Deus abençoe.